Bom dia, no nono. Boa tarde. Sei lá o horário que vocês vão ver isso aqui. Seguinte, estudo orientado. Vamos fazer a atividadezinha aí de Maura. Vocês estavam estudando sobre volume, né? Na semana retrasada a gente viu sobre cálculo de área, essa área de círculos. Provavelmente Maura trabalhou com vocês também a área de triângulos. Então agora a gente vai fazer isso aqui, essa atividadezinha. Beleza? Atividade de volume. Deixa eu só ativar aqui a caneta. Escrever na tela com o mouse é muito ruim. Vou conectar aqui. Não vou editar esse vídeo não, vou ficar assim mesmo. Deixa eu ver. Pronto. Então é o seguinte, né? Essa atividade ela vem para a gente treinar aí os conceitos de volume. E são três questões apenas. Vocês não vão copiar, porque as questões são muito grandes. A gente vai ficar a aula toda copiando, se vocês forem copiar. Mas eu quero que vocês coloquem o cálculo e eu quero que vocês façam desenhos para ajudar na resolução da questão. Por exemplo, a questão número 1, você vai desenhar um cilindro. Na questão número 2, eu quero que você reproduza esse desenho aqui. E na questão número 3, faça esses desenhos também e os cálculos, mas não precisa copiar o enunciado. Beleza? O plano hoje, nesta aula, nessa primeira aula de estudo orientado da semana, é vocês tentarem fazer. Na segunda aula de estudo orientado, eu faço a correção com vocês e a gente tira as dúvidas. Beleza? Então, recapitulando, né? Volume. O que é o volume? De maneira bem simplificada aqui, o volume é a quantidade de espaço tridimensional que tem num objeto. Por exemplo, se eu tenho um cubo, o quanto de espaço que tem aqui dentro? Como que eu atribuo um número para a quantidade de espaço que tem ali dentro? É a noção de volume. Beleza? Então, basicamente, o volume é isso. Então, se você quer saber o quanto de água que cabe numa caixa d'água, você vai fazer o cálculo do volume. Se você quiser saber o quanto de shampoo que vem num frasco, você vai fazer o cálculo do volume. Então, tudo isso aí envolve as noções de volume. Beleza? E é importante justamente por isso, né? Porque é um conceito que aparece no nosso dia a dia. Nesses exemplos que eu já mencionei, né? Quiser saber a capacidade ou melhor, o quanto de espaço que tem dentro, que cabe dentro de uma mochila que você quer comprar. 50 litros, 40 litros, 60 litros, mochilas muito grandes, né? Vocês vão ver mais para frente com uma hora, provavelmente, que litros também é uma medida de volume. Então, você consegue converter de litros para metros cúbicos ou centímetros cúbicos e assim por diante. Então, tudo são noções de volume, né? Então, você precisa saber do que se trata isso aqui, volume. Quando você vai no mercado, por exemplo, quando você vai comprar um litro de leite, quando você vê no noticiário, falar, ontem, na noite de ontem, teve o máximo de 200 mililitros de acumulado de chuva e assim por diante. Tudo isso são noções de volume. Beleza? Então é por isso que é importante vocês saberem isso daqui, porque faz parte do seu dia a dia, né? Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui, ó. Nossa, vai demorar muito pra apagar isso aqui. Vou deixar assim mesmo. Beleza? Então essa aqui é a noção de volume, de maneira bem simplificada. É um número que vai dizer o quanto de espaço que tem em determinado local. Beleza? Então aqui, ó, vou só dar as fórmulas que vocês utilizarão para cada uma das questões. Na primeira questão, ele quer que você calcule o volume de um objeto cilíndrico. Ou seja, você tem um objeto assim, cuja base é circular. Então o objeto é mais ou menos isso daqui. Ele te deu a altura, que é 20 centímetros. Deixa eu ver. Isso. Te deu a altura, que é 20 centímetros, e te deu o diâmetro. O que é o diâmetro? É isso daqui, o dobro do raio, né? Então o diâmetro são 12 centímetros. Beleza? E ele quer saber o volume desse cara aqui. Lembrando, como que é o volume de uma figura desse tipo? Vai ser a área da base vezes a altura, certo? Como que eu calculo a área desse disco aqui, ó, dessa base circular? Π vezes R ao quadrado. Beleza? Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores. Então, ele quer o volume do cilindro, te dei a fórmula do volume, qual é a área da base? Π vezes R ao quadrado, já que a base é circular. Beleza? Então essa é a questão número 1. Questão número 2, muito parecida. Ele quer saber o volume interno
desse frasco. E o frasco agora não é um cilindro, né? Tem esse formato esquisito aqui, ó. Mas a maneira de você fazer esse cálculo é a mesma coisa. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Só que agora a área da base vai mudar, porque a base não é mais circular. Agora a base é retangular. Retangular não, triangular, perdão. E como que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo é igual à base do triângulo, nesse caso aqui é 8, vezes a altura do triângulo, que é 4,47. Só para diferenciar desse H aqui, eu vou usar um H maiúsculo aqui. Ó. Então, base do triângulo, 8, vezes a altura do triângulo, que é 4,47, dividido por 2. Beleza? Volume desse cara, a área da base vezes a altura. Essa altura aqui é 13 centímetros. Tranquilo? Essa é a questão 2. E a questão número 3, eu não li ainda, deixa eu ler agora. Essa questão é dificinha, tá? Essa é difícil, fica de desafio para vocês. Ó. Sueli trabalha em uma lanchonete, paraná. Dá, um problema legalzinho aqui. Vocês vão fazer o seguinte, leiam a questão com cuidado, né? Mas a parte do cálculo é muito parecida. Você vai ter que calcular o volume desses dois cilindros aqui. Desse cilindro e desse aqui. Ó. Então, como são cilindros retos, você vai utilizar esta mesma fórmula. Beleza? A área da base vezes a altura, aonde a área da base é π vezes r ao quadrado. Beleza? Vamos fazer a leitura de cada uma das questões aqui. Ó. Questão número 1, caiu na ama. Provavelmente vai cair nesta ama também de hoje. Uma variedade de bambu chamado guadua é utilizado por comunidades indígenas na produção de utensílios e outras atividades. Um exemplo de utensílio produzido a partir desse bambu é um recipiente que tem um formato interno de cilindro reto, com 20 centímetros de altura e 12 centímetros de diâmetro. Qual é a medida da capacidade em centímetro cúbico desse recipiente? Considere π igual a 3. Então, nessa conta aqui, ó, da área da base, em vez de usar π igual a 3,14, você vai utilizar 3. Questão 2. Henrique comprou um frasco de perfume que possui a forma de um prisma reto, de base triangular, cujas dimensões internas estão indicadas no desenho a seguir. Então, temos aqui o prisma, e ele quer saber qual é o volume interno desse frasco de perfume. Você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, uma boa. Nesse caso, não precisa aproximar π, já que não tem base circular, né? Muito simples. Agora, a questão 3 é difícil. Sueli trabalha em uma lanchonete onde o refrigerante é servido em copos de 2 tamanhos, ambos com formato cilíndrico e com 10 centímetros de altura. Então, isso tudo aqui é 10, isso tudo aqui é 10. Um cliente pediu um refrigerante no copo grande, mas Sueli entregou-lhe um copo pequeno completamente cheio. O copo pequeno está aqui. Após a reclamação da cliente, Sueli passou todo o líquido para o copo grande para continuar enchendo e entregar o pedido correto à cliente. O desenho abaixo representa as dimensões internas dos dois copos, bem como o momento após a transferência do refrigerante para o copo grande antes de Sueli completá-lo. Ok. Qual foi a altura H que o refrigerante ocupou no copo grande antes dele estar completamente cheio? Beleza, então você quer saber qual o valor desse H aqui. Essa aí vocês vão ter que pensar um pouquinho. Não vou nem dar dica não, eu quero que vocês quebrem a cabeça um pouquinho com isso aqui. Beleza? Nesse caso a questão foi chata, ó. Que é que você usa 3,14 para o valor de π. Beleza? É isso aí. Bons estudos para vocês. Na nossa próxima aula eu faço a correção. A professora ou o professor que estiver me substituindo vai dar visto. Beleza? Até a próxima, povo.